A atividade da Fórmula 1 está de volta para encarar a última semana de pré-temporada, ou seja, a última oportunidade para as equipes testarem e coletarem informações antes de colocarem os carros em ritmo quando a temporada começar no Grande Prêmio da Austrália. E hoje, embora tenha sido um dia geralmente tranquilo, várias equipes enfrentaram problemas, outras começaram a apertar um pouco mais o acelerador e, no geral, o dia termina com poucos incidentes, mas com dados mais reveladores de cada uma das equipes do grid. O quarto dia da pré-temporada chegou ao fim e, senhoras e senhores, para nós é hora de ver o que todas as equipes fizeram nesta quarta-feira da última semana da pré-temporada da Fórmula 1. A Cadillac segue enfrentando problemas diários que voltaram a ocorrer nesta última semana da pré-temporada. Pela manhã, Checo Pérez pilotaria, mas só foi à pista após 1h30 por um problema na suspensão. E depois perdeu mais de 1 hora por causa de uma falha em um dos sensores. E após voltar para os boxes, tendo dado apenas 2 voltas de instalação, quando esses problemas foram resolvidos, ele pôde sair para dar mais algumas voltas. Sobretudo nos últimos 30 minutos quando andou na pista. Voltas, encerrando seu dia antes de entregar o carro a Valtteri Bottas, que pilotou à tarde e também não teve melhor sorte. Seu desempenho também não foi destaque, completando menos de 40 voltas, focou em programas curtos e um stint longo, e no final terminam o dia com poucas voltas acumuladas, apenas 59. E o melhor tempo da equipe americana foi marcado por Valtteri Bottas, com um tempo de 1:36.798, que os deixa no final da tabela. Portanto, de modo geral, foi um dia muito pouco produtivo para a Cadillac, que continua sem. Resta esperar para ver se quinta e sexta-feira serão mais produtivos e aproveitarão melhor a pré-temporada, pois o tempo está acabando para deixar esse carro o mais pronto possível. Para Aston Martin, a situação continua parecendo um verdadeiro pesadelo e eles continuam enfrentando problemas. E amanhã, Alonso pilotou o carro, mas parecia nervoso, saía nas curvas e o carro estava instável, apesar da expectativa de aumentar a quilometragem. No entanto, após 2 horas do início da sessão, por um aparente problema hidráulico no carro, Alonso foi para os boxes e não voltou mais para a pista no restante da sessão da manhã, deixando Alonso com apenas 28 voltas registradas nessa sessão. À tarde era a vez de Stroll, mas a situação não melhorou em nada. Ele teve uma quilometragem muito limitada, de apenas 26 voltas, já que enquanto o canadense estava na pista, aparentemente teve um problema no motor. E quando ele fazia a curva número 11, acabou rodando e ficou preso na caixa de brita, quando já tinha completado 7 voltas, e provocou a única bandeira vermelha do dia causada por um incidente. Conseguiu voltar à pista faltando pouco menos de 1h30 para terminar a sessão, mas só conseguiu completar aquelas 26 voltas mencionadas antes, dando a Aston Martin uma quilometragem muito baixa, de apenas 54 voltas. Numa quarta-feira sombria, seguem os maus presságios para a equipe britânica antes da primeira corrida do ano. Eles terminam o dia com o melhor tempo de 1:35.974 e, como ponto positivo, conseguiram andar um pouco mais rápido do que nos dias anteriores. Mas como ponto negativo, ainda há muito a ser resolvido para uma equipe da qual se esperava muito mais neste 2026. Hoje foi um dia tranquilo para a Haas, que mesmo após várias voltas, manteve a calma nesta quarta-feira de pré-temporada. Pela manhã, Con conduziu o carro seguindo um programa de stints curtos e solo, completando 65 voltas antes de passar o volante à tarde para Oliver Bearman. O britânico, por sua vez, completou um total de 42 voltas seguindo, de modo geral, um programa parecido com o de Ocon e terminou com o melhor tempo da equipe, registrando 1:35.778. Assim, a Haas encerra o dia com 107 voltas no total, um número ligeiramente menor do que o registrado em outras sessões desta pré-temporada, mas ainda mantendo uma boa quilometragem e aparentemente sem grandes problemas de confiabilidade. A Racing Bulls aproveitou mais uma sessão produtiva, com seus pilotos acumulando muitos quilômetros. Pela manhã, quem ficou responsável por pilotar o carro foi Arvid Lindblad, que realizou várias sequências longas durante seu tempo na pista, completando um total de 75 voltas, sendo o piloto que mais voltas deu pela manhã, até que, à tarde, foi o neozelandês Liam Lawson quem assumiu o comando do monoposto. O plano dele priorizou sequências curtas de pilotagem, mas completou 61 voltas, totalizando 136 para a Racing Bulls, beneficiando equipe e motor Red Bull. Lawson fechou o dia com o melhor tempo da equipe, 1:35.778. Assim, foi um dia muito positivo, pois apesar de algumas freadas fortes ou movimentos estranhos, conseguiram dar muitas voltas e coletar informações valiosas.
A Audi continua mostrando melhorias a cada sessão da pré-temporada e hoje volta a aproveitar um dia produtivo com alta quilometragem. Pela manhã, Hulk foi o responsável por conduzir o carro, realizando vários programas de stints longos com muito trabalho usando pneu duro, e em seu turno completou 49 voltas antes de Bortoleto assumir o carro à tarde, onde o brasileiro se concentrou em um programa semelhante, com muito trabalho em stints longos e uso do pneu duro. Gabi, sozinho, completou 71 voltas, melhorando progressivamente seus tempos na pista e conseguindo marcar o 10º melhor tempo do dia, com 1:35.263. Com isso, ele deu à Audi um total de 120 voltas apenas hoje, em mais um dia positivo para os alemães, com muita quilometragem que será valiosa para a primeira corrida do ano. Nas semanas anteriores, a Alpine rodou sem problemas e tanto Gasly quanto Colapinto passaram bastante tempo na pista. Gasly pilotou pela manhã e houve muito trabalho em stints longos, trabalhando com o pneu médio, conseguindo completar 61 voltas. Antes de entregar o volante a Colapinto, que fez programa parecido, focado em stints longos e trabalho com pneu médio. E stints e mais voltas, e no final termina com 60 voltas somadas, que dão 121 voltas para a Alpine, e onde Colapinto termina com o melhor tempo da equipe, com um registro de 1:35. Assim, foi um dia positivo para a Alpine, que rodou bastante, coletou muitas informações e desta vez não teve problemas de confiabilidade que limitassem a quilometragem. A Williams contou tanto com Albon quanto com Sainz para rodar no dia de hoje, e novamente superaram a marca de 100 voltas com o trabalho tanto do espanhol quanto do tailandês. Albon guiou o carro pela manhã, fez stints curtos ao final da sessão e não teve problemas de confiabilidade. Isso fez com que Albon completasse 55 voltas, e à tarde Sainz ficou responsável por realizar mais programas curtos e longos para a equipe britânica. O melhor tempo do dia para Williams foi marcado pelo espanhol, com um registro de 1:35.113, e entre Sainz e Albon conseguiram completar um total de 110 voltas, que é uma quilometragem menor do que haviam acumulado nos dias anteriores, mas não é um número ruim de forma alguma. Veremos amanhã como vão. Hoje a Williams encerra um dia positivo e sem problemas. A Red Bull também teve problemas hoje, o que reduziu bastante sua quilometragem. Hoje, o carro esteve exclusivamente sob o comando de Isaac Hayat, que foi cedo para a pista, fez alguns testes aerodinâmicos, mas após 75 minutos e depois de completar 13 voltas, ficou nos boxes e não voltou mais para a pista. Pela manhã, por um problema de refrigeração na unidade de potência. À tarde, conseguiu sair após ter consertado o problema, começando a sessão da tarde com stints bem curtos, até que no final da sessão mudaram o foco para a referência. Algumas sequências longas sem voltar a experimentar problemas, onde foi possível ver a Red Bull em boa forma, pelo menos nessa sessão vespertina deste dia de pré-temporada. Hadjar termina com 66 voltas completadas nesse dia, apesar dos problemas, e o sexto melhor tempo do dia com uma marca de 1:34.260. Amanhã deveremos ver mais da Red Bull, já sem os problemas que enfrentaram hoje, e continuamos aguardando quando Verstappen fará sua tão esperada simulação de corrida para entendermos um pouco mais do verdadeiro potencial do RB22. A Ferrari mantém bom ritmo na pré-temporada e segue rodando sem grandes problemas de confiabilidade. Leclerc conduziu o carro pela manhã, e logo os jornalistas notaram a inovação dos italianos na asa traseira, um flap que usa os gases do escapamento para controlar o fluxo de ar do difusor. Uma inovação que chama muita atenção e que foi, pelo que se entende, uma interpretação extremamente agressiva do regulamento, que teremos que continuar acompanhando. Leclerc, por sua vez, realizou seu programa com stints longos, testes aerodinâmicos e configurações de acerto, mas no geral, ele completou 70 voltas pela manhã e terminou a sessão da manhã com o melhor tempo de 1:33.739, a uma décima do melhor tempo de Antonelli da sexta-feira da semana passada. À tarde, Hamilton ficou com o carro e pela primeira vez nesta pré-temporada, eles tiveram um pequeno problema, pois um sensor falhou e isso acabou atrasando do programa de hoje. Foi, na verdade, um problema menor, e Hamilton ainda assim conseguiu completar 44 voltas, dando à Ferrari um total de 114 voltas somadas para a equipe italiana. E onde o melhor tempo do dia para eles foi o registrado por Leclerc pela manhã. Portanto, apesar do problema sofrido, a Ferrari termina o dia de maneira produtiva e positiva, continuando a deixar ótimas impressões. O pessoal do Cavalino Rampante.
A equipe campeã mundial faz outra sessão tranquila, exibindo velocidade, constância e alta quilometragem. Pela manhã, foi o campeão do mundo responsável por conduzir o carro, anotando 54 voltas e terminando com o segundo melhor tempo da manhã. Até que à tarde, passou o volante do carro para Oscar Piastri, que completou 70 voltas sozinho, e onde aproveitou para fazer uma simulação de classificação, que lhe garantiu o segundo melhor tempo do dia, com uma marca de 1:33.469, superando o melhor tempo da pré-temporada, que pertencia a Antonelli até então, e colocando Piastri como líder nos tempos da sessão. Até que no final da sessão, Russell acabou superando esse tempo. Mas com 124 voltas completadas e vários programas realizados com sucesso pela McLaren, não dá para negar que foi um dia positivo para os atuais campeões do mundo, embora ainda não saibamos exatamente como estão em relação ao ritmo. A Mercedes encerra o dia mais uma vez na liderança, desta vez com muitos giros e sem problemas de confiabilidade. E Antonelli deve ser o mais agradecido por isso ter acontecido, pois conseguiu dar 69 voltas pela manhã, bastante proveitosas, já que ele tinha sido um dos que mais sofreu com a questão da confiabilidade da equipe Mercedes. Desde o início da sessão, ele já impunha um ritmo rápido, fez várias sequências longas, embora tenha ficado parado por 45 minutos nos boxes, sem sair, porque a Mercedes, por segurança, decidiu inspecionar seu carro. Isso não impediu de percorrer muitos quilômetros, e à tarde, Russell teve que rodar ainda mais. Ele fez várias sequências curtas, extremamente consistentes, e ainda se deu ao luxo de fazer uma simulação de classificação, onde marcou o melhor tempo do dia e da pré-temporada até agora, com um tempo de 1:33.459. E sozinho, ele completou 76 voltas para dar à Mercedes, no total, 145 voltas somadas no dia de hoje. Por isso, a Mercedes sai da quarta-feira como a equipe que mais voltas completou, mostrando muita consistência, e com o melhor tempo do dia. Amanhã será outra história, mas hoje foi uma reviravolta de 180 graus em relação ao que vimos na semana passada, e a Mercedes começa a mostrar um pouco mais suas cartas em meio a toda a polêmica sobre o seu motor e a compressão dele. Mas, senhoras e senhores, com isso encerramos o resumo do quarto dia da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Bahrein. Restam apenas 2 sessões, onde até agora ainda não conseguimos tirar conclusões. E onde esperamos que a partir de amanhã e da sexta-feira, quando começarmos a ver os carros tentando extrair um pouco mais de desempenho, possamos realmente entender onde cada equipe está para a primeira corrida do ano. Mas enfim, com isso eu me despeço. Nos vemos amanhã para o 5º dia desta pré-temporada.